Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2009. Estou aqui, eu e meu colega Anderson Fattori, nesse Diário Esportivo praticamente sobre futebol, né, Fattori? Um programa todo dedicado ao Campeonato Paulista, das séries A1, A2 e A3. A gente vai debater o desempenho dos times da região, também os times grandes aqui do estado. E vamos começar falando a respeito... Aliás, vou deixar você primeiro cumprimentar o pessoal do Diário Esportivo, né, Fattori? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde, Derek, nossos espectadores. De fato, quem gosta de futebol é um prato cheio, né? Tem para todos os gostos, série A1, A2 e A3, enfim. Final de semana muito movimentado na região e também em São Paulo. É verdade, você que está aí acompanhando, presta atenção que depois que a gente falar dos times, né, daqui do ABC que jogaram neste fim de semana, a gente vai trazer uma pesquisa, né, que foi dada pelo Instituto ABC Dados, né, que uma pesquisa um pouco preocupante, né, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Vamos começar falando a respeito do duelo pelo Campeonato Paulista da Série A1 entre São Caetano e Palmeiras, que aconteceu neste domingo no estádio Anacleto Campanella. Palmeiras saiu vencedor por 2-0, né, Fattori? O que você pode dizer um pouquinho a respeito desse resultado, né, mais uma vitória do Verdão no Paulistão? Acho que do Palmeiras pouca coisa, né? O time, o Felipão tá rodando, acho que está fazendo certo, aproveitando o elenco que tem à disposição. A cada jogo ele faz as mudanças que ele acha necessárias. O Palmeiras está jogando praticamente com 2 elencos aí, o Paulistão. Isso é muito bom, produtivo, porque os jogadores acabam no início de temporada tendo um tempo melhor para se preparar, né? E isso tem feito resultado, porque você vê ontem o Palmeiras muito mais intenso do que o São Caetano. Então o torcedor do Palmeiras está bem tranquilo, o Paulistão é mesmo um teste, digamos assim, para esse time do Palmeiras, que está mais preocupado, obviamente, com a Libertadores, que é uma obsessão do torcedor, um título da Libertadores pode levar, né, que levaria, né, a decisão do Mundial, que é a obsessão no clube. Então o Paulistão, para o Palmeiras, é um teste, né, uma avaliação do elenco aí por parte do Felipão. Agora me preocupa em relação ao São Caetano. É óbvio que a gente sabe que em 3 rodadas pegar 2 grandes é difícil demais. O elenco, né, o orçamento, a diferença é gigantesca. Só que o que me preocupa no São Caetano é a apatia ofensiva da equipe, né? O São Caetano não consegue criar. Nas 3 partidas que fez 1 gol de pênalti, num pênalti sofrido pelo Capa, que é um lateral esquerdo que está jogando de ponta. E o time tem jogado com 3 volantes, o Christian, que é um volante, e está armando o time praticamente com, se fosse um 10 ali, um meio armador. Então me preocupa bastante essa apatia ofensiva de São Caetano para a sequência da competição. Acho que o Pintado tem alternativas no banco de reservas que possa fazer com que o time melhore ofensivamente. O Rafael Marques tem tentado se desdobrar ali, correndo para os 2 lados, a bola não chega. Então acho que é preocupante o início de São Caetano, não pelos resultados que já era natural enfrentar 2 adversários grandes em 3 rodadas do Campeonato Paulista, mas me preocupa a situação de São Caetano não conseguir criar, e isso daí é complicado, porque num jogo você precisa ter 100% de... Você cria uma, tem que fazer uma, não é assim, né? Geralmente você tem um volume ofensivo para você conseguir de 3, 4 chances acabar fazendo um gol. Então acho que o São Caetano tem que melhorar nesse aspecto aí, tem um elenco muito forte para estar numa situação bem melhor na Série 1. E depois do jogo, inclusive, o técnico Pintado falou a respeito da da carência de um camisa 10, de um articulador que realmente, como você disse, Fattori, alguém que consiga criar, articular, carregar essa bola para o ataque, que consiga municiar ali os jogadores de frente, entre eles o Rafael Marques, como você citou. E a gente viu também a torcida, aliás, parabenizar tanto a torcida de São Caetano e Palmeiras, que lotaram aí o Anacleto Campanella, pelo menos um público muito bom, né? Apesar da gente ter recebido informações aí de cambistas do lado de fora do estádio, cobrando até R$100 pelo ingresso, né? Um absurdo que ainda aconteçam situações como essa. Mas queria também que você falasse um pouquinho a respeito de torcida mista, né? Aliás, setor misto no estádio, né? A gente viu ali o setor de cadeiras cobertas, que foi dedicado para as 2 torcidas. Então eu queria que você falasse dessas 2 situações, do camisa 10 e das torcidas mistas, Fattori. Acho que o São Caetano está atrás de um jogador que todo mundo quer, né? Acho que é difícil você achar hoje em dia um jogador que tem essas características de um meia armador. Então você tem ali geralmente um volante que sabe sair para o jogo. Então o que eu acho que o Pintado deveria fazer é jogar o Christian como segundo volante e ter um jogador ali com uma característica pelo menos mais ofensiva nessa situação ali de meio de campo. É difícil você ter mesmo um 10 armador como nós tínhamos antigamente, hoje em dia raríssimo. Você vê o Corinthians com o Jadson, o Palmeiras tem o Lucas Lima,
bastante criticado. O Palmeiras tem o Gustavo Scarpa também, que pode fazer essa função. O São Paulo tem dificuldade, foi buscar o Hernanes ali para tentar fazer essa função também. O Santos tem dificuldade nesse setor, depois o Ganso foi o último grande camisa 10 do Santos. Então, assim, é difícil, de fato, conseguir um jogador para essa posição. Só que o que eu acho que o Pintado deve fazer é abrir um pouco mais o time. Acho que o time está muito retraído, com 3 volantes, e aí acaba dificultando ainda mais essa armação de jogadas. E sobre a torcida, achei bacana também. O Palmeiras, obviamente, como todo mundo esperava, lotou a sua parte ali, né, destinada atrás desse gol que o Borja acabou fazendo o gol. Toda essa parte, essa arquibancada maior aí ficou destinada à torcida do Palmeiras. E o São Caetano, teoricamente, ficou com a torcida visitante, onde normalmente a torcida visitante ficou a torcida do São Caetano, e as cadeiras cobertas no setor misto, onde de fato houve respeito ali, nenhum problema mais sério foi. Claro que tem sempre aquela tiração de sarro quando sai um gol ou outro, só que não tem uma rivalidade tão grande ali entre Palmeiras e São Caetano que pudesse ocasionar algum problema maior ali. Então, graças a Deus, transcorreu dentro da normalidade. É verdade. O primeiro gol, então, marcado pelo Borja, o segundo pelo Luan, 2-0 para o Palmeiras. O segundo gol está na tela aí para quem está acompanhando. Enfim, então o Palmeiras conquista mais uma vitória nesse Paulistão. E este domingo, aliás, neste fim de semana, a gente também teve clássico, né? Realmente, neste domingo, tivemos Santos e São Paulo no Pacaembu. Vitória santista por 2-0. Esse time do Sampaoli parece que está encaixadinho, né, Fattori? A gente tem visto muitas críticas positivas, a forma como o Santos vem se comportando dentro de campo, a forma organizada, a postura tática, o respeito tático que o time do Santos está tendo. E o resultado foi um 2-0, até certo ponto surpreendente. Olha, é surpreendente não só o resultado de ontem, mas acho que o início do Santos no campeonato. Acho que nem mesmo o santista mais otimista imaginava que o Santos largaria tão bem na temporada diante dos reforços que foram contratados, das saídas, né, e da dificuldade ali de montar um bom elenco. Acho que o Santos teve dificuldade de ir ao mercado, todo mundo sabe que o time está numa situação financeira muito ruim, desorganizado o departamento de futebol, saiu o Cuca reclamando ali da diretoria de alguns problemas burocráticos, chegou o Sampaoli da mesma forma, o Bruno Henrique acabou saindo ali, o técnico nem sabia se ele não podia escalar o jogador, enfim. Desorganizado estruturalmente ali o departamento de futebol, sem dinheiro e com contratações aí, algumas, a maioria na verdade, né, vindas do exterior, justamente porque o Santos está com dificuldade de conseguir competir no mercado brasileiro. Então perdeu o Dodô, perdeu o Bruno Henrique, 2 dos principais jogadores do ano passado, e as perspectivas não eram nada boas. Só que o que o São Paulo conseguiu fazer é com que os jogadores entendessem a forma como ele gosta de trabalhar, com muita intensidade, e o Santos é um time muito intenso. Eu tenho visto ali que por mais que tenha dificuldade de técnica, né, o Ourinho, por exemplo, é muito inferior ao Dodô, você percebe que os jogadores estão se doando ao máximo, estão correndo. Você vê esse gol do Delis Gonçalves no contra-ataque, muito bem articulado pelo Santos. Então, eu acho que os jogadores estão conseguindo entender o que o São Paulo está passando, e isso tem feito a diferença. Acho que a gente fala hoje algumas vezes aqui, hoje futebol, a intensidade, a vontade, muitas vezes ela supera a técnica. O time do Santos, tecnicamente, é muito inferior aos Corinthians, por exemplo, Corinthians e São Paulo. Só que na raça, na vontade, tem dado um banho, e isso tem feito o Santos aí, goleou o São Bento, que é um adversário muito competitivo do interior, por 4-0, e agora ganhou de São Paulo. Sobre o São Paulo, né, o torcedor obviamente ficou frustrado, porque vinha de um início também muito bom de temporada. Só que São Paulo tem as perspectivas são melhores, né? Tem muitos jogadores para estrear. O Hernanes, que ainda está aí adquirindo ritmo, acho que é um jogador que vai dar uma outra cara para o São Paulo. O Pablo está entrosando. São Paulo tem muito mais alternativa, né? O Jardine tem ali o Diego Souza, tem o Nenê, tem o Everton, tem o Birubiru. Então, assim, são muitas opções que certamente, quando o Jardine tiver todo 100% em suas mãos, ele vai dar um time muito mais competitivo. Então foi uma derrota. Eu acho que o Santos mereceu a vitória contra o São Paulo, mas o torcedor de São Paulo certamente está aguardando aí as novas rodadas. O Paulistão serve mais ou menos para isso mesmo, para os grandes ajustarem o time. São Paulo é um dos primeiros que entra pela Libertadores, no dia 10 de fevereiro agora já tem jogo. Então o time precisa estar bem para conseguir corresponder quando precisar mesmo, de fato, na Libertadores. Né? Exatamente, era exatamente o que eu ia falar, né? O São Paulo que já tem esse compromisso pela Libertadores em breve, né? O primeiro brasileiro a entrar em campo, né? Contra o Tadieres, é isso? Isso, da Argentina, enfim. São esses testes que colocam o elenco São Paulino à prova, né? São esses jogos contra os principais rivais aqui de São Paulo, principalmente, que são aqueles que realmente colocam o elenco à prova, que mostram o quanto esse elenco é forte ou não para encarar uma Libertadores, para encarar um campeonato mais qualificado. Nesse primeiro teste, então, deu Santos, né, contra o São Paulo. O São Paulo acabou derrotado, 2-0 para o Santos lá no Pacaembu.
Aliás, falando dos gols, né? Luiz Felipe fez o primeiro de cabeça e o Delis Gonzalez fez o segundo naquela arrancada, aliás, né? O Thiago Volpe, eu não falhou, sei. Acho que ele falhou. Não sei se ele deveria ter saído do gol, né? Ele deveria. Porque se você ver, a gente vai ver daqui a pouquinho, se você perceber, o Delis ele parte em velocidade. Ah lá. E o Jusilei que acompanha, ele tá muito longe. Então o Thiago Volpe tinha que chegar ali. Mas aí ele desistiu, bola, né? Exatamente. Não sei se ele se arrependeu no meio do caminho, mas deixa eu seguir a imagem, Vicenzo, por favor, que vai ter a imagem por trás do gol. Essa imagem é mais... Essa daí, olha lá. Ele tá indo, ele para. Desiste da jogada, não deu para entender qual foi o comportamento ali do Thiago Volpe. Thiago Volpe, que é reconhecidamente um bom goleiro, né? Criado no Figueirense, com 4 anos de futebol mexicano. Agora tá aí tentando se firmar no gol do São Paulo. Eu acho que demorou a tomar a decisão. Acho que quando saiu o lançamento, eu já devia ter percebido que não dava para o Jusilei acompanhar o Delis e tinha que ter ido atrás e ter tomado indo mais decisivo para a bola. Ele foi meio titubeando, vou, não vou, e ficou no meio do caminho, aí ficou fácil para o atacante. O atacante, obviamente, tem muito mais habilidade que o goleiro, e driblou ele como se fosse um cone ali, né? É verdade. Passou como se não houvesse um adversário pela frente. Né? É verdade. Bom, e quem também venceu neste fim de semana foi o Corinthians, né? 1-0 sobre a Ponte Preta, gol do Gustavo, né? Gustavo que fez uma Série B excelente com a camisa do Fortaleza, voltou com moral. E agora as contratações do Corinthians, né, o Bocelli, que inclusive estreou, se eu não me engano, vai ter muita dificuldade talvez de pegar essa titularidade do Gustavo, hein, Fattori? Pois é, o Corinthians que trouxe Bocelli e Wagner Love, a torcida está aplaudindo o Gustavo, né? Um reforço caseiro, um jogador que estava emprestado à Fortaleza, é um jogador que teve poucas oportunidades no ano passado, a torcida acabou pegando no pé ali, porque o Corinthians precisava de um 9, né? Ele não estava correspondendo e agora, né, nesse início de temporada, está fazendo o que o seu torcedor esperava, né? A bola chega nele, ele consegue criar bons momentos. Você vê que agora foi com o pé, né? Ele é um jogador reconhecidamente eficaz nas bolas altas e resolveu com o pé, fez um belo gol aí na arena e acho que isso é muito importante para ele ganhar confiança nessa disputa aí com dois jogadores que certamente chegam com salários bem mais pomposos que o dele, né, o Bocelli e o Wagner Love, então é uma disputa muito boa ali do ataque do Corinthians, mas pensando coletivamente para a equipe, é muito bom que o Carille tenha essas opções. Então ele pode jogar inclusive com dois, Wagner Love pode sair um pouquinho da área, o Bocelli e o Gustavo já acho que já é difícil que eles saiam, que são jogadores mais característicos ali de centroavante mesmo. Talvez o Wagner Love possa sair um pouco mais, jogar um pouco mais pela beirada, mas são opções que o Corinthians não tinha desde que o Jô saiu. O Corinthians não conseguiu acertar mais ninguém ali para essa posição e agora tem 3 bons nomes e pode dar uma liga ali. Acho que ainda o Corinthians precisa ter de participação melhores ali do Jadson, do Pedrinho, do Sornosa, jogadores que chegam, né, o Sornosa que é reforço, chegou ali, ainda está um pouco lento, não entrou no ritmo da equipe ainda. Acho que o Danilo Avelar ainda é uma situação muito complicada na lateral esquerda. Acho que o Corinthians perde muito ali. Ele não é ágil, não tem um apoio muito eficaz, então fica muito penso ali pelo lado do Fagner. Então acho que o Corinthians tem alguns problemas aí no início de temporada que o Carille vai ter que resolver. Talvez aí o Arana, né? O Corinthians está atrás do Arana voltar, mas é uma situação bem complicada. Vamos ver como se desenha esse time do Corinthians aí com... É um desequilíbrio, eu acho. Tem alguns setores ali agora, o ataque muito bem reforçado e outros nem tanto. A defesa, eu acho a defesa do Corinthians com poucas peças de reposição, enfim. Então vamos ver como o Carille consegue ajustar essa equipe aí. E é até estranho falar desse desequilíbrio, né? Num Corinthians que até... sei lá, um semestre atrás, era reconhecidamente uma das defesas mais fortes, mais sólidas, né? Ou um ano atrás tinha Balbuena, tinha o Henrique, ainda em uma fase um pouco melhor talvez que agora, tinha, enfim, um setor defensivo muito mais forte do que agora, né, Fattori? Então, mas eu digo, por exemplo, assim, o Fagner sai, machuca e entra aqui no lugar. Já não tem um lateral direito à condição, na altura do Fagner. O Danilo Avelar já é ruim, né? Já é um jogador lento. Ele não tem reserva, né, de imediato que possa. Então, assim, acho que o desequilíbrio é nesse sentido. Eu acho que a zaga do Corinthians, com o Manuel chegando, eu acho que ainda tem algumas alternativas ali para o miolo de zaga, para os zagueiros. Só que acho que nas laterais, acho que o Corinthians tem uma dificuldade. E no meio de campo também acho muito desequilibrado. Os meias não estão conseguindo jogar. Tem os volantes, o René Júnior que está se recuperando de contusão, tem o Ralf. Então, tem alguns jogadores que dá para dar uma proteção ali para a zaga. Só que acho que as laterais e os zagueiros vão ver como que o Carille vai conseguir ajeitar, que é justamente a força que o Corinthians teve quando foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro paulista. Né? É verdade. Bom, vamos voltar o foco agora para futebol regional, né? A gente teve os outros times também em ação, Santo André, São Bernardo,
Água Santa e também o Esporte Clube São Bernardo, os 4 também estiveram em ação neste fim de semana. Então vamos voltar ao assunto para o futebol regional, Fattori. Começando pelo Santo André, o Ramalhão venceu mais uma, né? A segunda seguida aí, conseguiu triunfar sobre o Taubaté por 1-0. Mais um gol do Carlos Alberto, Fattori. Carlos Alberto é o artilheiro do Brunão na temporada, com 3 gols. Já tem torcedor pedindo o Carlos Alberto na seleção, né? Jogador que chegou um pouco tanto quanto desprestigiado, né? Jogador que estava no Água Santa ano passado, vinha de um período aí sem jogar. É um meio atacante, né? Não é atacante de área e tem feito a diferença. Fez 2 gols contra a Penapolense na quarta-feira e ontem resolveu de novo, uma bola alçada na área, ele conseguiu um bom posicionamento ali, acabar fazendo um gol, uma vitória importantíssima do Santo André, porque o Taubaté, eu acredito que seja uma das equipes que vai brigar aí pelo acesso. Acho que o Taubaté tem um time muito bem equilibrado, muito bem armado, vinha de 2 vitórias consecutivas, então é uma vitória que mostra que o Santo André também tem condição de brigar, pelo menos ali para ficar entre os 8. Depois, a gente sabe que mata-mata ali é um outro campeonato, mas é importante que fique entre os 8. E eu acho que é uma vitória satisfatória, acho que encheu o torcedor de confiança, depois de um início muito ruim lá em Rio Claro, um jogo muito tranquilo contra a Penapolense no meio de semana, e essa vitória contra o Taubaté em casa, num calor absurdo, né, o pessoal até brincou que estava tão quente que parecia que estava em Taubaté. Né? Então, assim, foi um calor que certamente prejudicou as 2 equipes, mas o Santo André, no segundo tempo, conseguiu tocar mais a bola, sofreu pressão, óbvio, como a gente disse aqui, um jogo muito difícil, mas o que importa nesse momento de Série A2 é o resultado. O torcedor sabe que 1-0 em Série A2 é goleada, então o Santo André vem muito forte agora para um jogo contra o Linense no meio de semana no interior. A gente, infelizmente, não tem o gol do Santo André, mas vamos fazer assim, dá uma de radialista aí, Fattori. Narra o gol do Santo André para a torcida andreense. Foi uma jogada com o Denis Neves, né? Que aliás, de fato, para mim, foi o grande reforço do Santo André, o lateral esquerdo, que fez ótima campanha pelo Guarani. Ele cruzou a bola e o Carlos Alberto primeiro tentou de letra entre os zagueiros, a bola bateu na trave e sobrou para ele, né? Sobrou ali, ficou no meio da pequena área titubeando, e ele veio com bastante decisão, que faltou para o Volpi no jogo de São Paulo. Chegou ali de carrinho, não viu quem estava na frente, meteu a bola para dentro com muita vontade. E eu acho que isso é importante. A gente até vai dar uma matéria com o Carlos Alberto dizendo que ele nunca viveu essa fase de artilheiro, né? Ele sempre foi um jogador de preparar jogadas para os centroavantes. E desta forma, no Santo André, ele tem jogado um pouco mais adiantado e tem feito a diferença. Então, o Anselmo, que veio com a incumbência aí de ser o centroavante, está chamando a marcação e está abrindo espaço ali não só para ele, como para o Garré, que são os outros ponteiros ali que estão vindo de trás, e está fazendo a diferença. É isso aí, acompanhe na edição impressa do Diário do Grande ABC, ou também no dgabc.com.br, essa matéria com o Carlos Alberto, falando um pouquinho desse faro ou não de artilheiro que ele tem. E agora, como você disse, né, o Santo André enfrenta o Linense, né, 2 times que estavam na Série A1 ano passado, os 2 rebaixados para 2 dessa temporada. O Linense que venceu, né, o Juventus, né, nesta rodada de fim de semana aqui na Javari, agora recebe o Santo André lá em Lins, é isso, né? É isso, uma viagem bem longa que o Santo André vai enfrentar, uma das mais longas nessa primeira fase. E, por sorte, o jogo lá é à noite, às 8, então o calor também vai estar um pouco mais ameno, mas de qualquer forma, o primeiro adversário já é chegar em Lins, né, e depois é enfrentar o Linense, que venceu 2 vezes em 3 jogos, também me parece um adversário que está disposto aí a recuperar essa vaga na elite, assim como o Santo André. É verdade. Quem perdeu o 100% de aproveitamento foi o Água Santa, que visitou a Portuguesa, empatou por 1-1, saiu na frente, né, com mais um gol de pênalti do Dadá, mas acabou cedendo o empate aí. O Anderson Cavalo determinou a igualdade 1-1, Água Santa e Portuguesa. Fattori, aliás, Portuguesa e Água Santa, né? Porque o jogo foi no Canindé. 7 pontos pro Água Santa, né? Que poderia estar com 9. Tá com 7, mas ainda tá lá entre os ponteiros dessa Série A2. Um rendimento satisfatório. O Água Santa tá fazendo jus ao elenco que tem, né? A gente tá observando os gols. O Água Santa tem um elenco muito forte e o Márcio Ribeiro tá conseguindo estabelecer um padrão bem interessante aí pro Água Santa. O Paz, né? Que a gente vê no gol do Água Santa tem feito a diferença. Um goleiro que saiu muito criticado do São Caetano, pelo menos ele garantiu aí os pontos da vitória contra o Sertãozinho na estreia, tem feito defesa, ele quase pegou esse pênalti aí da Portuguesa, você vê que a bola passou bem pertinho da mão dele. Então a Água Santa vem indo muito bem, 7 pontos em 3 jogos, é líder da competição ao lado do Quinte Piracicaba, então acho que é um time que mostra aí que certamente vai brigar por essa condição aí entre os 8 primeiros colocados. O time está com muita confiança, um time bom com confiança facilita muitas coisas aí para o treinador, para a torcida. Então o Água Santa tem tudo aí para manter esse bom momento, um início bem diferente do que foi ano passado, né?
É verdade, só uma correção, né? Como vocês puderam ver na imagem, na verdade eu me confundi, né? O gol de pênalti foi da Portuguesa e o Dadá fez o gol ali pegando de primeira 1-1. Terceiro gol em 3 jogos do Dadá, Exatamente. Um jogador que chega muito prestigiado, com muita vontade aí, um jogador que, mesmo o ataque do São Bernardo, do Água Santa tendo bons nomes, acabou cavando seu espaço aí. É verdade, apesar do foco total estar ali, os holofotes estão no Alvinho, né? Que foi um dos artilheiros da Série A2 do ano passado. Dadá vai roubando a cena aí, então fazendo a diferença nesse ataque do Água Santa, 1-1, Água Santa e Portuguesa lá no Canindé. Um bom resultado para o Água Santa, né? O São Bernardo também visitou a Portuguesa, ficou no 1-1 lá, agora mais um time que consegue roubar alguns pontinhos da Portuguesa lá na capital. E por falar justamente no São Bernardo Futebol Clube, o Tigre visitou Atibaia e mais uma vez deixou a desejar, né, Fattori? Abriu 2-0, cedeu o empate no fim, o pessoal ficou bem feliz, só que não... diretoria bastante irritada com esse resultado, né? Justamente por ter aberto 2-0, cedeu o empate e o São Bernardo continua naquela zona da intermediária para baixo ali, que não condiz com o investimento que foi feito pela diretoria, né? Desde que chegou a Elenco Esportes para ser aí a grande parceira, o braço direito do São Bernardo, chegou com jogadores, com comissão técnica, com aporte financeiro e mesmo assim o Tigre ainda não decolou. Tem aí só 2 pontos na competição, né? De 2 empates fora de casa, justamente contra a Portuguesa e Atibaia. Perdeu em casa para a Inter de Limeira. Agora tem 2 jogos em casa para se recuperar. Mas um começo muito ruim de São Bernardo. Muito ruim, e o jogo de ontem foi frustrante, né? Você pega uma situação de jogar fora de casa contra um Atibaia que não vem bem na competição. Você abre 2-0, tem tudo aí para ganhar e retomar a confiança no campeonato. Sofre 2 gols de forma assim, quase quando o Atibaia já estava praticamente entregue no jogo. Então é preocupante, porque a forma como o São Bernardo entrou na competição, com o favoritismo que ele carregava, com jogadores que contratou, jogadores com muita experiência em Série A1, Série A2, jogadores rodados e a expectativa muito grande sobre o time. Fazer 2 pontos em 3 jogos é um início muito preocupante, principalmente porque o São Bernardo pegou equipes que não inspiram tanta confiança em relação ao G8, né? Acho que a Inter de Limeira, que tem um início muito bom, mas não estava entre os grandes favoritos, o Atibaia da mesma forma e a Portuguesa também. Então, assim, isso preocupa mais ainda, porque o São Bernardo pegou 3 adversários aí que entraram na competição para brigar pelo meio de tabela. O São Bernardo sim era favorito ao G8, então, e não conseguiu pontuar. Então vamos torcer para que agora esses 2 jogos em casa o Tigre consiga e o Wilson Júnior estabelecer um padrão melhor. Acho que o São Bernardo precisa de mais equilíbrio, né? Me parece que é um time que se perde muito fácil durante as partidas. Então torcer para que o Wilson Júnior consiga estabelecer esse equilíbrio aí e que a qualidade técnica do time possa prevalecer, né? É verdade. Os 2 jogos do São Bernardo em casa agora são Votuporanguense, quarta-feira às 19h30, no 1º de maio, e Taubaté, sábado, 16 horas. Então os 2 próximos jogos do Tigre pela Série A2, ambos no 1º de maio. Com certeza, jogadores, comissão técnica, esperam o apoio da torcida, né? Para que empurrem e apoiem o Tigre nessa reviravolta dentro do Campeonato Paulista Série A2, um voto de confiança, acho que é até justo, né, Fattori, tendo em vista aí que é um trabalho que começou tardiamente, né, o São Bernardo Futebol Clube se apresentou no dia 3 de janeiro, 2 e 3 de janeiro, né, porque o elenco se apresentou divididamente, para dar início a essa preparação para a Série A2, justamente por conta dessa situação de parceria, por conta da chegada da Elenco Esportes, que trouxe aí 14 jogadores, mais toda a comissão técnica que, entre aspas, coincidentemente foi justamente o Wilson Júnior, né, que retorna ao Tigre junto com o Peixe e com o David Marques, preparador físico. Enfim, pessoas que conhecem o Tigre como ninguém, que são muito identificadas com a equipe aurinegra, mas o trabalho ainda parece que aí está pegando no tranco e aí a gente torce, obviamente, para que esses 2 próximos jogos, né, contra Votuporanguense e Taubaté, o Tigre consiga somar 6 pontos, ingresse no G8 e não saia mais, né, Fattori? Pois é, acho que tem tudo aí para ser uma semana muito produtiva para o São Bernardo. A gente torce para que o São Júnior consiga, de fato, estabelecer esse padrão que o torcedor está esperando. Acho que ele é um grande treinador, já mostrou isso em outras ocasiões, e o São Bernardo precisa, de fato. O Votuporanguense é um adversário bom para o São Bernardo jogar no meio de semana, e depois tem um adversário mais complicado, o Taubaté. Então, a ordem até beneficiou o São Bernardo. Ganhar da Votuporanguense, pegar a moral, ganhar a moral, recuperar a confiança para pegar o Taubaté, e aí sim a gente tem uma análise aí com um pouco mais de propriedade contra o Taubaté, que é um adversário que certamente vai impor mais dificuldade para o São Bernardo. E curioso, né, que a Série A2 é tão
curta, que o jogo contra o Taubaté praticamente é um terço da competição, né? Então aí o São Bernardo a gente vai ter no quinto jogo contra o Taubaté, saber até onde esse Tigre pode chegar, né? E a gente torce para que, como você disse, a equipe consiga vencer as duas partidas e de fato restabelecer a confiança e seu lugar ali no G8, que deve acontecer, né? É isso aí. E agora migrando do Campeonato Paulista da Série 2 para o Campeonato Paulista da Série 3, quem também entrou em campo neste fim de semana foi o Sport Clube São Bernardo, que recebeu o Monte Azul neste domingo pela manhã no estádio do Baetão. Acabou derrotado por 2-0, um resultado muito ruim para o Cachorrão, que já tinha perdido no meio da semana passada por 1-0 para o Batatais lá em Batatais. Enfim, são duas derrotas consecutivas, já deu aquela estremecida lá pelos lados do Cachorrão, né, Fattori? E como você disse, né, os campeonatos eles são muito rápidos, né, muito curtos, muito pouco tempo de um jogo para o outro, e se você não se recuperar tempo, se você continua... Se uma derrota te abala, não dá tempo de recuperar, né? Acho que o São Bernardo começou muito bem com 3-0 em casa, né, contra o Capivariano, e levantou muita expectativa em termos aí de classificação, de início de competição. E logo na sequência veio uma derrota que abalou bastante contra o Batatais, por mais que tenha sido fora de casa. Então, aí já frustrou um pouco as expectativas. E agora, e esse gol aí foi de um cara que você conhece bem, né? Pô, foi do Cabelo, Vinícius né? Cabelo. Jogador revelado pelo Santo André, e que a torcida, inclusive, cobrou ele no elenco do Santo André, porque é um jogador que não é muito alto, mas sabe fazer gol. E esse resultado contra o Monte Azul, do Cachorrão, eu acho que foi mais dolorido, digamos assim, porque foi dentro de casa, né? Então, acho que a expectativa era que o time conseguisse aí se recuperar de um revés natural contra o Batatais fora de casa e conseguisse aí voltar a vencer no Baetão, no gramado sintético, enfim. Então foi bem frustrante que tenha perdido para o Monte Azul, mas eu acho que ainda é início de competição, tem que esperar, deixar a poeira baixar, botar a cabeça no lugar, porque com uma vitória e duas derrotas ainda está ali no meio de tabela, então dá para recuperar. A Série A3 é muito competitiva, certamente é um perde-ganha, não dá para a gente apontar dois favoritos ao título, então é muito equilibrado, então o Cachorrão tem que ter cuidado aí, calma, para não fazer besteira também, né? É verdade, e se o Tigre tem 2 jogos em casa agora, na sequência, o Cachorrão tem 2 justamente fora. Viaja para Ribeirão Preto para jogar contra o Comercial nesta quarta-feira e logo depois tem o São Carlos, lá em São Carlos, no sábado. Enfim, 2 jogos praticamente em cidades muito próximas também, ali na região central do estado. E que as vitórias são fundamentais nesses planos, né, ou nesses ousados planos do Sport Clube São Bernardo em conquistar uma vaga no G8 e posteriormente o acesso e o título do Campeonato Paulista Série 3, né, Fattori? Mas antes de chamar os comentários, vamos assistir um vídeo que eu fiz com o técnico Sandro Sargentin depois do jogo, no qual eu pergunto para ele qual que é o sentimento que ele saiu de campo ontem depois dos 2-0 para o Monte Azul. Assiste aí. Bom, professor, o que falar a respeito do jogo de hoje? Um resultado, obviamente, ruim, um revés em casa, aquele resultado que nunca é bom. Pelas circunstâncias e como foi, você sai de campo chateado, decepcionado com o desempenho do time? Bom, saí de campo triste, chateado, decepcionado, mas temos que reverter porque quarta-feira tem outro jogo, não dá pra ficar nesse sentimento de tristeza muito grande, tem que reavaliar o que foi feito errado, corrigir, porque quarta-feira tem um adversário muito duro e a gente tem esperança de buscar ponto. É isso aí. Bom, Comercial, então, adversário desta quarta-feira do Sport Clube São Bernardo. Delegação viaja nesta terça para Ribeirão Preto. Viagem longa, né, Fattori? Tem que viajar na véspera mesmo. Bom, nesse jogo, falando um pouquinho do time em campo, né, o técnico Sandro Sargentin, que a gente viu na imagem há pouco, mexeu um pouco no time, né, com as entradas do Diogo Medeiros e do Foguinho, 2 novidades aí. Mas principalmente a entrada do Medeiros na vaga do Badio mexeu muito com o sistema ofensivo, né? O Medeiros, que é um jogador mais de cadenciar a bola, um jogador clássico, né? De bastante habilidade, de técnica com a bola, enquanto o Badio já é um jogador mais de velocidade, aquele jogador mais que se insinua mais. Tanto que ele entrou no segundo tempo e mexeu muito com o time, né? O São Bernardo melhorou muito menos com um jogador a menos, porque o Vinícius foi expulso infantilmente logo que o juiz apitou o término do primeiro tempo, numa disputa ali, o Vinícius Cabelo, a hora que o árbitro apitou, tentou dar um lençol no Vinícius, ficou irritadíssimo, foi lá,
tentou acertar uma cabeçada, levou o cartão vermelho, prejudicou e muito o Cachorrão para o segundo tempo. Mesmo assim, o Sport Clube São Bernardo voltou melhor, com 5 minutos já tinha criado 2 chances, infelizmente levou o segundo gol, acabou derrotado e agora tem esses 2 jogos fora de casa para tentar fazer alguma coisa, para tentar reverter aí essa, entre aspas, má fase aí nesses últimos 2 jogos. Então a gente torce também pela recuperação imediata do Cachorrão, né, Fattori? Verdade, e tem um adversário pela frente aí que passa por um momento muito conturbado também, que é o Comercial, né? Então, eu acho que o SC São Bernardo tem boas condições aí, mesmo fora de casa, de conseguir explorar o momento ruim do Comercial, os 2 times passando por uma fase, e tentar, de alguma forma, sair de lá de Ribeirão Preto, pelo menos pontuando, né? Acho que as 2 derrotas fora de casa agora deixaria a situação muito complicada. Então, conseguindo aí, de repente, 4 pontos nesses jogos, já traria o time de volta ao Grande ABC numa outra circunstância. E o São Bernardo, apesar de o Baetão, o gramado sintético, fazer a diferença, é um time muito leve, né? Então, tem jogadores aí que podem fazer a diferença no contra-ataque. Então, agora explorar um pouco também o desespero dos adversários, né? É verdade. Lembrando também que o Comercial, logo depois da primeira rodada, né? Depois que perdeu a primeira rodada pro o Comercial perdeu, desculpa, não vou lembrar exatamente quem agora, mas demitiu o técnico Ricardo Costa, né, que foi o técnico que conseguiu o acesso da segundona para a Série A3 com o Sport Clube São Bernardo, que acabou demitido do São Bernardo durante a A3 do ano passado, mas enfim, então, como o Fattori disse, não está nas melhores fases do Comercial, que no meio da semana passada até conseguiu uma vitória e, enfim, vamos ver como é que vai ser esse duelo alvinegro entre Comercial e Sport Clube São Bernardo às 20 horas da quarta-feira, lá em Ribeirão Preto. Certo, Fattori? Vamos dar uma moral aqui para os nossos colegas que estão assistindo aqui. O Leandro Giudice, lá de Torrinha, assistindo o nosso programa, falando: boa tarde, meus amigos. Infelizmente, pelo visto, 2019 será mais um ano sem o nosso querido Palestra São Bernardo. São 8 anos licenciados. Qual será o projeto de nossa diretoria? Realmente a gente praticamente não escuta falar sobre o Sport Clube São Bernardo, sobre o Palestra São Bernardo. São aqueles contatos esporádicos que partem da gente, né, Fattori? Quando a gente consegue aí um contato com alguém lá do Colosso do ABC, mas que infelizmente não tem planos de um regresso para os campos tão já, né, Fattori? Pois é uma dó, né? Porque o Palestra é um time muito tradicional aqui na nossa região, né? E eu acho que tinha que pegar o exemplo do próprio SC São Bernardo, que se reestruturou, fez o trabalho aos poucos, né? Acho que trabalhar com a base, acho que é o início de tudo, você conseguir montar equipes ali de base. De repente o Palestra, se tiver essa ambição de voltar ao cenário profissional, começar por baixo, começar com o Sub-15, o Sub-17 ali para conseguir se restabelecer, né? Conseguir ajeitar a equipe ali, fazer um Sub-17, depois um Sub-20, jogar uma copinha e aí sim partir pro profissionalismo, até porque a segunda divisão do Campeonato Paulista é Sub-23, né? Então teria que fazer um trabalho a longo prazo, né? E aí vamos ver até que ponto também São Bernardo do Campo suportaria agora 3 equipes profissionais ali. Já tem o SC São Bernardo, tem o São Bernardo Futebol Clube e o Palestra. Seria até uma situação difícil ali para administrar a questão de campo. Tem o Baetão, tem o 1º de Maio, enfim. Mas a gente torce que de repente o Palestra aí possa reviver os seus grandes momentos, né? É verdade. Só reiterando aqui, agradecendo a colaboração da nossa editora Mamunhoz. 0-0 Comercial e Taboão da Serra neste sábado. Foi inclusive lá em Guarulhos esse jogo, né? O Sandro Sargentini acompanhou o jogo, foi 0-0 entre Taboão da Serra e Comercial. Então, só fechando o assunto Esporte Clube São Bernardo. E falando do Palestra, a gente realmente a gente torce e acredita que, apesar de 3 times talvez ser um pouco demais, tem espaço para todo mundo. Sim. Futebol é muito democrático, acho que todo mundo pode desempenhar o papel que for. Mauá está com 2 times agora também. Eu acho que o importante é fomentar o esporte, a gente ter oportunidades para os jovens, para os adolescentes e também para os adultos. Afinal, a gente vê tanto jogador de futebol desempregado, né, Fattori? A gente vê histórias de atletas que são realmente aqueles que sustentam a casa e jogam só 3, 4 meses por ano e depois passam 7 meses desempregados. Isso tem de monte pelo Brasil e realmente, então, ter mais times em atividade é dar oportunidade para essas pessoas trabalharem e a gente então torce aí pelo regresso o mais breve possível do Palestra, que já revelou tantos jogadores, né, Fattori? André Dias, Zé Roberto. Bom, Zé Roberto com uma passagem, né? Não sei se dá para dizer que revelou aqui, porque afinal quem revelou foi a Portuguesa, mas passou por aqui também o grande Zé. Enfim, o Palestra que a gente torce para que regresse ao cenário do futebol, tá certo?
Quem também participa aqui do programa é o José Eduardo Ascenso, esse participa sempre, né, Fattori? Falando, Ramalhão já está me iludindo, rumo a Lins. Tá te iludindo também, Fattori? Olha, é um início muito promissor do Santo André, para quem esperar. O Santo André é curioso, né? A diferença do São Bernardo, que a gente tinha uma expectativa muito grande, a gente acabou se frustrando, o Santo André é o contrário, as expectativas eram muito ruins pelo elenco que se montou, um elenco que o Santo André, o próprio treinador, o Fernando Marchiori, já disse algumas vezes que montou ali com o que tinha de condição financeira para montar, e aí faz o inverso, né? Acaba criando umas perspectivas melhores do que eram esperadas. Então dá essa ilusão aí para o torcedor. Então o José Eduardo aí disse que vai para Lins, vai enfrentar essa viagem aí para acompanhar o time lá. E de fato, o Santo André ganhar do Linense ou conseguir pelo menos um empate lá em Lins, já é uma situação muito favorável para que o Santo André se mantenha, se consolide, que a gente fala, né? O Santo André numa Série A2, ele tem muito prestígio. A gente foi para o interior várias vezes e a gente percebe que chegando no interior, o pessoal vê o Santo André como uma Ponte Preta em Guarani. Ele é um time que tem muita camisa, muita tradição. Então, isso de fato faz a diferença para o Ramalhão, né? É verdade. E se a gente voltar um aninho no tempo, hein, Fattori? Esse Santo André e Linense foi justamente o jogo que quase rebaixou o Santo André, né? Aquele pênalti perdido pelo Aloísio. Aliás, um jogo que o Santo André jogou com 4 zagueiros, acho que é uma das primeiras vezes que eu vi na minha vida. 4 zagueiros, 4 volantes, um jogo que eu não entendi absolutamente nada. E ainda teve a chance de ganhar com o Aloísio, e um jogo que poderia ter salvado o Santo André do rebaixamento. É verdade. Sérgio Soares, o que você fez naquele jogo, Sérgio? Um dia você vai ter que explicar pra gente o que você fez naquele jogo, viu, Sérgio? Você que é um grande convidado aqui, já veio sempre, no Diário Esportivo, já veio aqui no Diário. Que volte sempre o Sérgio, que tá aí, tá no mercado, Sérgio, né? Inclusive, toda a sorte do mundo para você. E vamos encerrar o Diário Esportivo de hoje falando, inclusive, de uma matéria que vai sair no nosso impresso e também no dgbc.com.br, que é uma pesquisa do ABC Dados, né, Fattori? Pesquisa que foi divulgada aí, se eu não me engano, hoje, ou desculpa se me falha a memória, mais tardar na sexta-feira, falando sobre as torcidas dos times de futebol na região. E qual foi a nossa surpresa, né, de que 1.000 pessoas entrevistadas entre os dias 11 e 15 de janeiro, nenhuma torce para times da região. Nenhum time da região foi citado na pesquisa. Entre essas 1.000 pessoas, nenhuma torce para times da região. Eu tô com o gráfico aqui. O Corinthians é o time que tem mais torcida na região, com 37%. Depois vem o São Paulo, com 19%. Palmeiras, com 12%. Santos, com 6%. Flamengo com 2, outros que foram citados, né? Cruzeiro, Inter, Portuguesa e também o Vasco com 1%. E aqui, ó, também outro dado surpreendente, que 23% das pessoas não torcem para nenhum time. É uma pesquisa um tanto quanto curiosa, né, Fattori? Deixa eu ver se eu acho aqui o foco mais certo, mais fácil. Aqui assim, aqui. Aê, boa. Então aqui. Fattori, alarmante essa pesquisa, né? Ninguém... É claro, a gente sabe, a gente conhece muitas pessoas que torcem para times da região, né? Mas entre essas 1.000 que foram entrevistadas aqui, nenhuma torce nem para Santo André, nem para São Bernardo, nem para São Caetano, nem para Esporte Clube São Bernardo, nem para... Enfim, não torce para os times da região, Fattori? Eu não sei se eu me surpreendi mais com essa informação de que não temos aí, dentro desse universo de 1.000 pessoas, nenhum torcedor de fato da região, ou de 23 pessoas que não torcem para ninguém, né? Que é um dado alarmante. Acho que o futebol é o esporte nacional, né? O primeiro esporte em escolha aí sempre foi, e me deixou curioso esse 23 que não torce para nenhum, 23%. Então é um dado que me deixou bastante curioso, e de fato acho que a gente peca aqui por os times da região muito próximo de São Paulo, né? Então é muito fácil, alguns até admiram, gostam do Santo André, de São Caetano, de São Bernardo, mas tem um primeiro time, digamos assim, da capital. Então ele vai ao Bruno Daniel, mas ele é corintiano, ele vai ao Anacleto Campanella, mas é São Paulino, e assim por diante. Então numa pesquisa dessa, quando a pessoa é espontaneamente perguntada para qual time torce, ele automaticamente relaciona aí os times da capital, o time grande que ele torce, e acaba deixando aí a paixão pelo time da cidade em segundo. Eu acredito que o Santo André e o EC São Bernardo são times que têm
torcedores mais enraizados, até pela história deles, né? Então, se você vai ao Bruno Daniel e perguntar ali, se daquelas 1000 pessoas, que todo jogo tá lá são 1000, você vai ao Bruno Daniel e você perguntar, daquelas 1000, pelo menos 800 ali tem o Santo André como seu primeiro time. Então, assim, isso é muito comum no Ramalhão. O São Bernardo FC é um time que está chegando agora. O São Caetano também tem seus grupos ali, de suas torcidas bastante identificadas com o clube. Mas, de fato, isso acontece. Em qualquer estádio da região que você vai, tem muita gente que torce para os times da capital, e tem aqui os clubes do ABC como segundo time, né? É verdade. Ainda em cima dessa pesquisa, entre os torcedores que admitiram torcer para algum time, 49% torcem para o Corinthians. Não sei se dá para ver aqui na imagem. Aqui. Então, 49% torce para o Corinthians, 25% para o São Paulo, 16% para o Palmeiras, 8% para o Santos, 1% para o Flamengo, Cruzeiro, Inter, Português e Vasco, citados por outros que integram aí a casa do 1%. Enfim, então Corinthians, maior torcida da região, não é uma surpresa, né, Fattori? Corinthians é a maior torcida aí do estado, segunda maior torcida do Brasil. Então, com certeza, acompanham os dados, inclusive da última pesquisa Datafolha, o ABC Dados mostra. Enfim, a gente vai trazer uma matéria bem completa na edição desta terça-feira ou no mais tarde. Enfim, nessa semana ainda a gente vai trazer uma matéria no nosso material, no nosso caderno impresso, né, no Esportes do Diário do Grande ABC, e também na nossa edição online do dgabc.com.br. E aí, Fattori, falando em cima dos resultados, dos números, Corinthians em primeiro, o São Paulo em segundo, tão à frente do Palmeiras, te surpreende? Só para antes de abrir para o seu comentário, a pesquisa foi feita nas 7 cidades: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra. Eu acho que é um recorte muito regionalizado ali que a gente fala, né? Às vezes, por exemplo, se você pegar um grupo de torcedores mais novos, né? A fase que o Neymar passou no Santos poderia trazer uma situação melhor para o Santos. O Corinthians é um time mais consolidado, de fato é uma torcida muito presente, principalmente em redes sociais, então eu percebo isso. O corintiano, ele gosta de se fazer aparecer ali que ele é corintiano, ele me parece um torcedor, e isso também acaba traduzindo aí em novos fãs para o clube, né? Você ir na arena assistir jogos do Corinthians, de fato é diferenciado. Então acho que o Corinthians na liderança do ranking aí, agora São Paulo, Palmeiras e Santos. Eu acho que o Santos que tem perdido bastante torcedor, né? Eu acho que o Santos precisa fazer um trabalho aí. A gente até vê na Vila Belmiro os jogos do Santos com 3, 4 mil pessoas. É uma situação muito ruim para um time do porte do Santos, né? Então acho que é bacana a gente ver esse recorte regional de como que a região vê e enxerga o futebol, né? É verdade. Essa pesquisa foi feita com jovens a partir de 15 anos, ou seja, não entrevistou crianças, mas é bacana ver. Então, continue acompanhando o nosso noticiário diário, que a gente vai trazer mais informações e mais uma matéria bem bacana sobre essa pesquisa do ABC Dados, tá certo? Destaque final, Fattori? Hoje à noite estarei lá no lançamento do Santo André Futsal, né, e da Copa Diário do Grande ABC de Futsal. Acho que é o time que vai iniciar a próxima temporada no futsal, Santo André. Vai disputar o Campeonato Paulista, e também o Congresso Técnico que vai definir os parâmetros aí da Copa Diária de Futsal, uma competição que vem se consolidando, a 4ª edição. Então é importante aí na edição de manhã também a gente vai trazer essas informações de como ficou definido o regulamento, já tem data de início, o Santo André, as novidades do time aí que apresentou o Pula na semana passada, um jogador muito conhecido do meio de futsal. Então é bacana prestigiar e acompanhar esse congresso técnico hoje à noite aqui em Santo André mesmo. Sem dúvida, o Pula é um jogador reconhecidamente, internacionalmente reconhecido, né? Jogador que defendeu a seleção russa, inclusive, em 3 campeonatos mundiais, né? Então, sem dúvida, um grande reforço. Um abraço por Rodolfo, presidente do Santo André Futsal e da Liga aqui de Santo André. Boa sorte a todos os participantes da Copa Diário, né? Que com certeza é uma competição que vem aí cada vez mais forte e mais estabelecida aí no nosso cenário esportivo da região. E é isso, continue interagindo conosco pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é Jornal DGABC, o nosso Instagram é @Diário do Grande ABC e @EsportesDGABC, o nosso e-mail é diarioesportivo@dgabc.com.br. Semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos que assistiram, valeu, uma boa semana, tchau!